Então, pessoal, eu trouxe aqui a resolução para vocês, mas eu não vou resolver ela inteira, ok? Porque nós estamos com o assunto já passado, vocês já resolveram na atividade, e também ela está em PDF completa para vocês analisarem, ok? Eu só trouxe esse vídeo para vocês verem a correção da segunda parte da primeira questão, antes que apareçam dúvidas ou considerações sobre isso. Primeiro de tudo, eu quero lembrar que alguns alunos vieram falar comigo para que eu não passasse resolução de exercício com o exercício já pronto, já resolvido. E eu realmente vou continuar passando a resolução simultânea, eu não vou trazer mais o exercício resolvido assim como vocês pediram. Só que nesse caso, como ele é um conteúdo já antigo, vocês já conhecem, então eu só trouxe a resolução só para apontar algumas considerações antes que surjam dúvidas em relação a isso. Vamos lá. O muro de flexão, ele vai possuir o empuxo passivo aqui nessa altura da sua laje de fundação, somente nesse caso, tá bom? Então aqui vocês vejam na resolução que eu não incluí empuxo passivo, mas eu incluí nesse caso. Então o que acontece? Eu tenho um talude a uma altura de 2 metros e aí eu pré-dimensiono um muro de arrimo de flexão em formato L. Então, ele vai ter esse acréscimo de altura de 35 centímetros, tá? Ele não vai incluir esses 35 nos 2 metros. Então, eu vou ter um empuxo passivo agindo a uma altura de 35 centímetros. O que significa dizer que quando eu for calcular o empuxo passivo, eu não vou utilizar a altura do talude, eu vou utilizar a altura em que ele está agindo aqui, ok? Então, outra coisa que eu fiz aqui na resolução é que eu recalculei o empuxo ativo e o seu momento utilizando a nova altura, porque o empuxo ele vai se dar ao longo de toda a altura do muro, não só do talude. Então, eu vou pegar de novo e recalcular esse momento para que eu utilize esse momento no cálculo do meu fator de segurança. Gente, eu vou considerar quem não recalculou esse empuxo, tá? Eu estou tentando considerar o máximo que eu consigo de cada trabalho. Então, não fiquem preocupados em relação a essa resolução. Quem olhar vai pensar, poxa, eu não recalculei. Então, minha questão ela foi cancelada? Não. Como eu não havia comentado com vocês em relação a isso, eu não havia passado nenhum exercício onde eu recalculava esse empuxo, então eu considerei quem não recalculou. Mas eu, obviamente, não posso deixar de trazer a forma correta para vocês, que é recalculando esse empuxo, porque o empuxo ele se dá ao longo do muro, da altura do muro, e não somente da altura do talude. Eu calculei ele utilizando a altura do talude porque eu ainda não tinha muro algum para fazer o cálculo. Então eu calculei em função da altura do talude só para que eu tivesse um momento para que eu pudesse pré-dimensionar. E aí, para poder chegar no fator de segurança, eu venho e calculo e recalculo esse empuxo para que eu utilize o valor correto, já que agora sim eu tenho um muro para eu saber exatamente a altura, certo? No mais é isso. Eu, como sempre, estou disponível no horário de aula, a resolução está toda aqui e esse porém depende que eu coloquei, gente, por causa do valor que ficou próximo, tá? Então, 1,47 muito próximo de 1,5, porém depende seria das condições do local, se existe alguma possibilidade de, mesmo estar um pouco abaixo o muro, ainda resistir. Dependendo de muitos outros fatores é possível, né? Dependendo se os cálculos forem muito, muito precisos, aí é possível que se utilize esse valor aqui. Aqui é a mesma coisa, nós tivemos 1,49, muito próximo de 1,5. Se tivermos cálculos, dimensionamentos, cuidado na execução de obra muito precisos, muito assim, bem feitos mesmo, então ainda é possível sim utilizar esse dimensionamento mesmo com esse fator de segurança. Então é isso, qualquer coisa, só me chamarem no horário de aula.